pessoal, muita paz, muita luz a todos. Namastê. Dando início ao nosso seminário sobre a nossa maratona ufológica, hoje com o tema, Deuses astronautas. Ok? Então, veja bem, nós temos que, para começar a discutir esse assunto, nós precisamos fazer um perfil das civilizações antigas. Como as civilizações antigas criavam os seus deuses. Primeira coisa importante. Como é que eles se viam naquela condição primitiva, naquele mundo primitivo, sem nenhum conhecimento, como que tudo então surgia na mente dessas pessoas. Muito bem. Então vamos analisar uma linha do tempo aqui primeiro, para a gente entender como é que funcionam essas coisas. Depois nós vamos fazer as nossas análises, tá? Então, vamos pegar o dia de hoje, vamos pegar o ano 0, aqui da era cristã, e vamos pegar 8.000 anos antes de Cristo. Tá ok? Muito bem. Eu quero que vocês entendam que eu vou pegar 3.000 anos antes de Cristo, aproximadamente. Então, esses 3.000 anos antes de Cristo aqui, ele é clássico para qualquer tipo de coisa. Bom, qualquer período anterior é conhecido como pré-história. Por que pré-história? Qual o conceito de história e de pré-história? A história, ela só pode ser conhecida como uma ciência histórica baseado em documentos. Tá? Documentos escritos que você pode pegar, comprovar, traduzir. Mas como antes desse período aqui não havia escrita, não existia nenhuma cultura, nenhum povo antigo que tivesse inventado qualquer forma de documentar a sua própria história. Tá? Então, a história como ciência ela tem que ser baseada em documentos, em fatos. Tá? Então, como não existia nenhuma forma de escrita, a gente considera esse período pré-histórico. É claro, é análise apenas análise de construções, análise de tribos, escavações, ok? Mas nenhum texto. Então você não tem muita informação do que aconteceu aqui. Tá? Não se sabe. Não tem documento das guerras, não tem documento de quem era rei, quem não era rei, quem não era o quê. Você está entendendo? Então, nesse período pré-histórico, você não sabe realmente o que aconteceu. Tá? Mas, quando nós chegamos neste período de 3.000 anos antes de Cristo, nós vamos ter o início daquilo que a gente chama de civilização. Tá? Aqui, nós não temos civilizações, é tudo nômades, homens das cavernas, sacou? Vivia, Se você pegar tem um filme muito interessante, que você pode assistir, chama Há 10.000 anos, que vai cair aqui, tá? Há 10.000 anos. Então eles vão mostrar como que aqueles povos muito antigos e primitivos viviam em tribos desorganizadas, uma forma social muito primitiva de organização, povos que nem conheciam o fogo. Entendeu? Tá? Então é muito interessante vocês entenderem esse período aqui da história. Tá? Então, a partir do momento, nós vamos ter o início aqui, o surgimento de 3 grandes civilizações, praticamente ao mesmo tempo vai surgir. Nós temos Sumérios, um pouco depois, junto propriamente os babilônios e os egípcios, que vão ser os primeiros povos, vamos assim dizer, daquela região a ter uma estrutura, ter uma forma de escrita, mas também não é tudo muito junto, não. São 3.000 anos antes de Cristo, o Império Egípcio começa a ficar, em 2000 antes de Cristo, sabe? Num período mais aqui, certo? Nós vamos dividir assim em 3 períodos: 3, 2, 1.
Tá? Então, muito bem. Né? Mas eu estou fazendo um resumo disso aqui para vocês entenderem como é que funcionam as coisas. Tá? Então, vamos tentar entender uma coisa muito importante. É muito importante que vocês entendam isso que eu vou falar para vocês. Tá? Bom, vamos enumerar aqui. Nenhum desses povos antigos aqui, né, tinham noção, né, nessa época aqui, primeiro, que a Terra era redonda. Né, ou esférica, né? Não tinha noção. Tá? Não tinha noção do que era o Sol. A Lua e as estrelas. Eles não tinham noção. Tá? O que era aquilo que estava lá em cima brilhando? Eles não tinham conhecimento de nada, era uma tribo muito primitiva. Certo? Bom, os primeiros questionamentos desses povos, né? Era o seguinte: quem criou tudo isso? Quem criou o Sol? Quem criou as estrelas? Quem criou a Lua? E quem criou a própria Terra? Quem criou os animais? Quem criou toda a natureza? Né? Era uma discussão. Então, eles percebiam que todos os dias o Sol se levantava e o Sol se punha e vinha a escuridão. E eles perceberam que o Sol era a vida. Se não existisse, eles pensavam assim, se a noite estendesse eternamente. Mas, como se fosse um ser divino, o Sol se levantava, dando luz, calor a toda a humanidade. Então, vocês têm que entender que o Sol, em todas as tribos primitivas, foi o primeiro elo de adoração. Tá? Todos percebem que sem o Sol não há vida. Ok? Então, a maior parte dos povos antigos eram adoradores do Sol. Tinha o Sol como algo divino. Então, Deus Sol. No Egito, como que eles chamavam o Deus Sol? Ra. Deus Ra. Né? Os maias, né? Todos os povos mais antigos, né? Eles tentavam entender o significado daquilo. Né? A lua era algo mágico, estranho, esquisito, misterioso. Né? Se você pegar os egípcios, né? Naquela época, né? Você pode colocar um pouquinho depois disso aí também, já nessa época, eu esqueci de colocar aqui os chineses. Né? Os chineses têm uma questão pré-histórica de 5.000 anos também. Tá? E nesta época os chineses também não tinham escrita. Você entende? Então, as primeiras formas de manifestação simbólica foi o yin e o yang, aqueles traços chineses, né? Traço interrompido, para tentar explicar a cosmogonia. Veja bem que os chineses, quando eles foram inventar a sua primeira forma de escrita, a sua primeira forma de comunicar simbologias e ideologias, eles pensavam numa energia primordial, eles pensavam numa força superior. Todo mundo pensava numa força superior. Né? E aí, o Deus que ele tentava criar em sua mente era simplesmente um aprendizado de uma relação com o mundo, com o meio ambiente, com o dia a dia. Né?
Por exemplo, o sol é uma relação. Então, o sol, necessariamente, sem ele, tudo morre, tudo deixa de existir. Então, deve ser algo, né? Deve ser um Deus. Né? E uma das coisas muito engraçadas, né, que todos os povos antigos faziam, na maior das vezes, né, principalmente os povos maias faziam isso aqui, todas as vezes, né, que o ser humano precisava, né, quando ele começou a fazer pelas primeiras vezes a agricultura, uma agricultura, plantar, colher para o seu sustento, né, ou caçar, ele percebia uma coisa, que existiam épocas, que ele não entendia por quê, adivinha uma seca terrível. E a sua produção, né, caía assustadoramente, a sua produção de alimento, a sua plantação. Então, ele falava, isso só pode ser castigo dos deuses. Nós estamos desagradando aos deuses. Né? Deus está nos castigando. Então nós precisamos fazer alguma coisa para agradar aos deuses. Né? Então eles faziam um determinado altar e sempre o Deus era lá em cima. Hein? É muito interessante que eles sempre viam o Deus que vinha de cima. É sempre, se constrói uma pirâmide, se constrói um altar para cima. Ninguém reza para Deus, todo mundo reza para Deus. Oh, meu Senhor, você já percebeu? Até o cara da igreja católica, oh, meu Jesus, por que não olha para o chão? Oh, Jesus. É interessante, né? Vocês já perceberam? Isso é um arquétipo, sabia? É um arquétipo você imaginar que este poder divino vem do céu. Vem lá de fora. Vem do alto. E não vem do baixo. Tá? Então isso é um arquétipo muito importante que vocês têm que entender. O Deus vem do alto. Ok? Então, eles percebiam que quando tudo vai mal, é porque Deus estava zangado. Então vamos agradar a Deus. Como é que ela vai agradar a Deus? Então vamos pegar a menina mais bonita, a mulher mais bonita, mais gostosa, virgem, e vamos oferecer para Deus. Mas como é que ela oferece uma virgem para Deus? Deus vai comer ela? Né? Como é que Deus vai comer essa virgem? Né? Você está entendendo? Porque presentear a virgem, para que serve uma virgem? Né? Para catapima na chulipa. Né? Para deixar de ser virgem. Porque eles consideravam que a virgem era uma coisa, né? Então vamos oferecê-la para Deus. Por que não oferece uma puta para Deus? Por que não oferecer a puta para Deus? Ou a prostituta, tem que ser uma virgem, né? Eu estou brincando com isso, mas essas simbologias são interessantes vocês pensarem por quê. Né? Eles já criavam naquela época o conceito de o que é sagrado e o que não é sagrado, do que eu devo oferecer para Deus e o que eu não devo oferecer para Deus. Né? Então, né, o que é pejorativo e o que não é pejorativo. Então, as sociedades antigas, as prostitutas já eram uma coisa marginalizada mesmo. Né? Mas tudo bem. Então, vamos lá. Então, vamos sacrificá-la. Né? Sacrifício de sangue. Como se os deuses ficassem totalmente felizes com esse sacrifício de sangue. Não é verdade? Os judeus faziam sacrifício o tempo todo também. Né? Até que a história do Deus mandou sacrificar o Abraão, né? Sacrificar o filho Isaac, né? Entendeu? Chegou na hora, ô Abraão, calma aí, eu estou brincando. Eu estava brincando. Você está entendendo? Vai, um bode mesmo aí, tá bom, mas né? Você que vai comer mesmo, sou eu. Tem umas coisas interessantes para a gente discutir. Né? Então, veja bem, aqui, né, os maias e muitos povos da antiguidade faziam sacrifícios aos deuses humanos. Tá ok? Tá? Então isso era um hábito. Ok? Muito bom. Então o conceito fundamental de que os deuses estavam no alto, no céu. Ok? Sempre orando para o céu, sempre a divindade vem do céu. Tá ok?
Eu nunca vou adorar um Deus debaixo da terra. Tá? Então começa por aí. Okay? Então o poder é como se o divino estivesse nas estrelas. Então agora vocês imaginem, só para imaginar, né, uns mil anos antes de Cristo, uma determinada situação, né, me desce uma nave gigantesca, muito prateada, brilhante, desce e saem os tripulantes, né? Não importa se é humano ou não humano, nós não vamos discutir isso agora. E esses seres, todas aquelas pessoas se ajoelhavam na frente. É os deuses chegando. Porque vem das estrelas. E vem numa carruagem inimaginável para qualquer povo antigo na época. Tá? Então, isto, eu sei que funciona assim, porque agora nós vamos tentar entender o que estava acontecendo lá atrás no plano espiritual, com a nossa ideia do projeto Terra. Eu vou fazer agora o modelo do projeto Terra para vocês entenderem essa questão. Pensa nessa época aqui, pensa nos antigos. Tá? O nível de conhecimento dos antigos é algo assim, muito primitivo mesmo. Se você ler o livro de Enoque, né, o livro de Enoque é muito interessante, porque o livro de Enoque, ele é arrebatado aos céus. E quando ele é arrebatado aos céus, mas ele não é arrebatado fisicamente, tá? Ele vai ser arrebatado em espírito. Em espírito para nós é em corpo astral. E ele vai ser levado a uma cidade astral. Tá? Ok? Muito bem. Então, nós temos que pensar não num extraterrestre simplesmente físico, material, uma nave pousando. Nós temos que pensar do jeito que nós vamos pensar aqui agora. Então, está lá o nosso projeto Terra e está lá as nossas dimensões espirituais, ok? Vamos pensar nelas. Elas é a chave para a interpretação dessas questões mais antigas. Bom, temos aqui um comando, temos as pessoas encarnadas, pensem nesta época, e as cidades astrais, ok? Então, nós tínhamos, desde naquela época, nós tínhamos os ascensionados, que não ascensionaram aqui, porque não tem espaço para ascensionar, né? Quem vai ascensionar não tinha nem saber ler e escrever. Né? Então, o período de pré-história, né, é um período bastante denso, complicado para a sobrevivência humana. Os espíritos que vão encarnar aqui são espíritos muito kármicos, muito densos, muito, né? É complicado. Não tem acesso à sabedoria, conhecimento, não tem livro, não tem nada. Tá? Então, esses ascensionados, ETs. Então, aqui você pode pensar em ETs. Ok? O comando, ETs. Tá? Quem está no plano da luz, ETs. E quem está coordenando as cidades astrais, mesmo penumbral, ETs. Mas pega ETs em linhagem humana. Você vai ter que entender agora que todos esses espíritos que vieram encarnar aqui, todos vieram de fora. Trazidos, postados e preparados a sua descida, a sua encarnação. Então, esse é o projeto. Tá? Muito bem. Então, o que o plano astral faz? Como aqui a densidade é muito grande, por exemplo, a ignorância, as trevas, eu vou chamar assim, vai. As trevas é imensa. E como esses povos eram muito primitivos, as almas eram muito primitivas, era necessário intervenção do alto. Então, é necessário uma certa intervenção
do alto para dar certas diretrizes regras sociais para que esses povos pudessem, ao menos, ter um norte. Ok? Muito bem. Então, cada povo nessa região, cada época, existia um médium. Esse médium, naquela época, vai ser conhecido como profeta. Profeta, sacerdotes, magos e assim por diante. Tá? Da mesma forma que temos médiuns hoje, que contatam espíritos, contatam seres psíquicos invisíveis, existiu naquela época esse mesmo tipo de indivíduo que saía fora do corpo, era levado para os dedos astrais, fazia projeção astral, podia ver espíritos, dialogar com espíritos, perfeitamente. Ok? Então, esses médiuns eram a porta, né, de diálogo com o plano superior. Mas esse plano superior, ele sempre, os espíritos eram vistos como anjos, e esses anjos como enviados do Senhor. E quem é o Senhor? God. Deus. Ok? Então, a forma como esses anjos, entre aspas, esses espíritos apareciam ou preparavam seus diálogos com esses médiuns, que eram seus líderes religiosos ou espirituais para as suas tribos, para os seus povos na antiguidade, era o canal pelo qual o plano superior tentava equilibrar, ditando certas regras sociais, certas leis organizacionais para que a coisa não fosse tão densa quanto é. Mas mesmo assim era. Os povos eram muito complicados, né? Era muito ego, muito poder, muita luta pelo dinheiro, né? E assim por diante. Você está entendendo? Então, existiam regras naquela época, muito importante, de que o nível de informação e conhecimento que os espíritos poderiam passar era bastante restrito. Sabe? Muito restrito. Então, era mesmo regrinhas de organização social, ensinamentos isso, ensinamento aquilo, tal, né? E eu quando eu leio o livro de Enoque, né, eu dou risada em alguns aspectos, né, porque o Enoque, na verdade, né, pelo jeito que ele escreve, ele era um desses médiuns comuns. Quando ele foi arrebatado aos céus, né, numa projeção astral, tem um capítulo no livro dele que ele vai escrever que os querubins, que os anjos, estavam ensinando para ele, né, sobre o que era o Sol, o que era a Lua, o que eram as estrelas, ou seja, uma aula de astronomia. Tá ok? Mas dava dó, né? Eu, como professor de astronomia, eu fico pensando como é que eu vou ensinar astronomia para um corno de 3 mil anos atrás, que não sabe nem somar 2 mais 2, não sabe nem que a Terra é redonda. Como é que eu vou explicar para ele que a Terra é redonda e fica flutuando nada? E fica girando em torno do Sol, que o Sol explica o que é o Sol, uma puta estrela, com gases, explosões nucleares. Não entra na cabeça, não vai entrar na cabeça daqueles caras. Então você tem que fazer o quê? Você vai dizer, o Sol, o que é o Sol? O Sol é algo criado por Deus, é a luz divina que trará vida à Terra. Essa é a descrição que eu vou fazer para os antigos. Eu não vou falar assim que é uma massa de hidrogênio em reação termonuclear, liberando energia de diferença de massa. Olá pessoal, desculpe aí
a falha técnica, mas foi um gato que pisou no teclado e desligou o computador, viu? Isso é verdade, tá? Às vezes acontece esse problema, só para quem tem 20 gatos andando aqui pelo estúdio, tá? Mas vamos retomar do ponto onde nós paramos, onde nós estávamos discutindo exatamente essa questão do médium, né? E eu estava falando do Enoque. Se você ler o livro do Enoque, tem um capítulo no livro do Enoque que chama assim, ó, O Curso das Luzes no Céu, tá? O que significa isso? Quando Enoque estava conversando com os anjos começaram a explicar para ele o que era isso. Então, presta bem atenção. Ele dizia que o sol se levantava no horizonte por uma porta e se punha por uma outra porta. É como se a Terra fosse plana e o sol guardasse, né? Guarda, entra numa porta, guarda para outra, né? E o movimento da Lua, mesma coisa, né? E o movimento das estrelas, mesma coisa. Então tinha que se explicar que essas coisas passavam em cima, né? É duro você falar que a Terra é que girava e explicar o que é aqueles objetos para um indivíduo naquela época, né? E outra, quando você tem um contato com esses seres, o contato é 1 dia, 2 horas, 3 horas. Veja, quantos séculos não demorou para o homem e a humanidade entender o que estava acontecendo? Mesmo para um professor de astronomia, se for dar um curso de astronomia, eu preciso de anos para te ensinar. Anos de aula para te ensinar. Olha o trabalho que o espírito tinha, o anjo tinha, para explicar em 10 minutos, 1 hora, o que era tudo isso aí que está acontecendo para um cara que ia lá num contato de pouco tempo, né? Você está entendendo? Não ia todo dia fazer curso lá, certo? Então, né, é engraçado porque quando você acompanha o movimento, deixa eu explicar uma coisa muito interessante para vocês. A farra dos gatos lá. Quando você... Eu quero que vocês leiam esse livro de Enoque, vocês vão ver o que eu estou falando. E vejam esse capítulo, O Curso das Luzes no Céu. Tá? Então, se você pega o seu horizonte, né, você está aqui e olha o seu horizonte e vê o sol nascer. Tá? O seu sol nasce hoje aqui. Então, o sol sai lá de um buraco. uma porta que o sol sai. Sai, faz o curso e se põe do outro lado, numa outra porta. Mas só que tem um problema muito sério, né? Se ele começar a olhar, o sol não nasce aqui todo dia. Tá? Se ele marcar direitinho, ele vai ver que o tempo vai passando. Tem dia que o sol vai nascer aqui, vai nascer aqui, vai nascer aqui. Ele fica andando no horizonte. Ele vai e volta no horizonte. Então, o espírito começa a coçar a cabeça. Puta que parou. E isso aqui é devido, esse movimento do sol de oscilar para lá, é por causa da inclinação do eixo da Terra. Se a Terra fosse 90 graus, o eixo em relação ao plano da eclíptica do Sol, o Sol sempre nascia no mesmo lugar. É por isso que os antigos fizeram Stonehenge, botaram aquele monte de pedra para acompanhar o Sol, para acompanhar o movimento do Sol, da Lua e das estrelas, viu, gente? O Stonehenge era tudo isso aí. Por isso que todo solstício, o Sol nasce no meio. Porque o Sol, ele faz o seguinte, ó, se você pegar ele aqui, uma linha central, ele vai até um ponto, e vai só até aqui, e depois ele volta. E aqui também, ele vai até um ponto máximo, depois ele volta. Esses 2 pontos são chamados de solstício. Equinócio no meio. Solstício, a palavra solstício significa sol parado. Porque ele vem vindo, ele tem que parar para poder voltar. Então, por isso, nesses lugares aqui especiais que o sol para, as pessoas faziam suas construções de pedra lá. Tá? Dos 2 lados. Tá? Então, o que acontece? Eles faziam essas construções para marcar exatamente o dia e a data que o Sol para. Tá? Isso repete ad infinito praticamente. Tá? Aí eles conseguem estudar as estações do ano. E é muito interessante que o Sol faz a oscilação completa, né, em 365 dias.
Tá? Eles não entendiam nada que é órbita em torno do Sol, nada disso, ok? Mas, então Enoque no livro vai explicar que tem muitas portas que o Sol sai, outras portas, né? Por isso que os antigos construíam portas, portais. É como se ele pegasse isso aqui, o Sol, a porta está deitada lá, ele levantou a porta. Por isso que tem aqui na Bolívia, né, a Porta do Sol. Aquela pedra enorme, é uma pedra, um bloco só, né, e o Sol nasce no solstício naquele meio. Né? Muito bem. Então, como o Sol era o seu astro-rei, era o seu Deus praticamente, então ele era muito observado pelos antigos. Ele era muito estudado pelos antigos. E principalmente os antigos iam notar isso, não tinha o que fazer, né? Não tinha Rede Globo, não tinha nada, né? Você não está lá e fica olhando o sol nascer, o sol se pôr, né? E aí, exatamente esse movimento que eles observavam no horizonte, que eles faziam essas construções depois para fazer a sua astronomia antiga, era muito útil para eles por causa do seguinte: era útil porque todas as vezes que o sol chegava nesse ponto, por exemplo, estava um frio do cacete. Frio e seca. E quando o sol estava do outro lado lá, chovia e estava quente. E a gente sabe que para você plantar, vai sobreviver, você tem que plantar na época certa, onde tem água, chuva. Você não pode plantar enquanto está frio e seco. Tá ok? Então, eles percebiam que analisando o movimento do sol, né, eles obtinham as 4 estações do ano. Principalmente naquelas regiões, né, onde está o Egito, onde está a Europa, todos aqueles povos lá, ok? Então você tinha aqui um calendário, certo? Que você podia estabelecer, né, de acordo com os ciclos. Então esse é o primeiro ciclo solar que foi estabelecido pelos antigos. Né? O ciclo das 4 estações do ano observava pelo movimento do Sol no horizonte. Aí eles tentavam associar os ciclos da Lua com esses ciclos aqui. Eles percebiam que um ciclo solar significava, tá, um ano. E um ciclo da Lua significava um mês. E nós sabemos que o ciclo da Lua é equivalente a 28 dias. Tem minutos, horas aí, mas os quebrados a gente deixa de lado. Né? Então acontece isso, tá? Então, era muito difícil quando os antigos tinham contato com os espíritos, mesmo que fosse ET ou qualquer outra coisa, né? Eles receberem uma explicação profunda a nível de que nós entendemos hoje. Porque, primeiro, os contatos não eram... Né, o cara não descia, ele ficava 10 anos dando aula para os caras, certo? Os sacerdotes. Tinha época que esses ETs andavam no meio das pessoas. Eles andavam. Né? Várias vezes, na época de Roma tinha uns 5 milhões de habitantes, na época de lá, a grande Roma. Se entra um cara com uma roupa meio diferente, disfarçado, anda no meio de Roma, ninguém... Sabe? Né? Os pleidianos que disfarçam, botam uma roupa mais ou menos, andam em Roma, passeia, conversa com todo mundo lá e vai embora, pô. Né? Então, é muito interessante tudo isso, porque... Então, esse é o primeiro fato que vocês têm que entender, o conceito, né, do que é um Deus para eles e do conceito do sacerdote, porque os ETs naquela antiguidade não contatavam descia a nave e ia falar com todo mundo, não era assim. Né? Os contatos eram muito restritos, né? Os contatos eram bastante restritos, tá? Uhum. Ju, calma que depois eu respondo as perguntas. Passa para mim a primeira fotografia que eu deixei aí para ser passada. Muito bem. Em 1968, olha, eu tinha 14 anos de idade, prestem atenção. 14 anos de idade. Foi lançado este livro pelo alemão Erich von Däniken. Passa a segunda foto para mim. Não tira a primeira, não. Passa, bota a segunda. Bota a segunda. Aí, deixa essas duas fotos juntas. Essa é a foto dele hoje, tá?
Esse cara se chama Erich von Däniken, tá ok? Esse alemão escreveu o seguinte livro e construiu essa primeira tese. Eram os deuses astronautas? Tá? Eu lembro que este livro, eu era uma pessoa extremamente religiosa. Escuta o que eu estou falando. Eu era extremamente religiosa. Eu ia à igreja praticamente 3, 4 vezes por semana. Eu era do grupo de jovens, eu tocava violão na igreja, eu li o evangelho para o padre na hora da missa. Era um pseudo coroinha, entendeu? Só que não vestia aquela roupinha fresca lá, cheia de frescura. Né? Também não fui escolhido a dedo, como perguntam aí, como falam. Né? Pelo padre. Né? Brincadeira essa parte. Eu lembro que quando eu li esse livro, e depois foi lançado um filme documentário, né? Quando eu saí do cinema, eu era uma pessoa tão questionadora, mas tão questionadora, que quando eu saí da igreja, depois que eu assisti esse filme, eu fiz um voto. Nunca mais eu piso na igreja católica. E não era briga com ninguém, não. Nem com padre, com nada. É ideologia. E nunca mais, depois dessa data, eu voltei a frequentar a igreja. E mergulhei, mas mergulhei de cabeça no estudo dos extraterrestres. Nesta época, eu já estava me interessando profundamente por Kung Fu. Tá? Mas o Kung Fu veio um pouquinho mais tarde do que isso, vem uns 2 anos mais tarde. Né? Então, esse livro, quando vocês têm o seriado, da History Channel, chamado Alienígenas do Passado, que, diga-se de passagem, é muito bom. Ele é muito bom como um documento histórico, arqueológico, tudo. Mas é horrível nas suas conclusões, porque eles não têm isso aqui, ó. Eles não têm essa visão aqui, então eles não sabem o que está acontecendo. Tá? Então, lá sempre vai falar o seguinte, segundo a teoria dos antigos astronautas, e o público que está lendo não sabe que a teoria dos antigos astronautas é essa. É uma teoria lançada em 68 por Erich von Däniken, né, dizendo que os extraterrestres influenciaram todas as civilizações antigas e, como eles vinham em tecnologias e condições muito avançadas, eles eram vistos por todos os povos antigos como deuses que vinham dos céus. E eram então reverenciados como deuses. E ao partir, eles continuavam reverenciando esses deuses que vinham das estrelas. Tá ok? Então, nós temos um seminário muito especial que nós vamos fazer ainda aqui, que chama assim, A Bíblia e os Discos Voadores. Então nós vamos ver todos os contatos que os antigos profetas bíblicos tiveram com inteligências extraterrestres e como eles não conseguiam interpretar a grandeza de tudo isso, né? Eles criaram os seus deuses, base das religiões até católica, cristã, né, judaica, que formaram a base da religião nossa que consumimos aqui no Ocidente. Tá? Este mesmo Erich von Däniken, esse livro foi um sucesso, foi um best-seller no mundo inteiro. Né? Esse livro vendeu milhões de cópias no mundo. Ele ficou famosíssimo, passou a dar conferências no mundo inteiro. Né? Porque para fazer esse livro, ele andou o mundo inteiro. Ele andou, veio no Peru, veio no Chile, andou no mundo inteiro para tirar foto, fazer os estudos e publicar esse livro. E ele publicou, e ele escreveu após esse livro dezenas de outros livros. Tá? E ele então é considerado, né, o grande criador da teoria dos antigos astronautas. Vamos, Ju, vai apagando, vai botando os outros livros que ele escreveu para mim, por favor. Ó, A História Está Errada, Erich von Däniken, tá? Põe o outro. Olha lá,
deuses, espaçonaves e terra. Provas de Daniken. Outro, olha lá. O dia em que os deuses chegaram. Né? Olha lá, 11 de agosto. Volta. Olha lá. 11 de agosto de 3014 a.C. Então, ok? É muito legal essas coisas aí. Né? Olha lá, somos todos filhos dos deuses. Crepúsculo dos deuses, o calendário maia e o retorno dos extraterrestres. Entendeu? Acabou? Então tem muito mais livros, tá? Eu coloquei mais esses para vocês entenderem que é um dos primeiros a tratar uma coisa que nós vamos chamar de arqueoufologia, tá? Dentro do estudo da ufologia moderna, nós dividimos tudo o que acontece antes de 1947, nós vamos chamar de arqueoufologia. Após 1947, é a chamada Era Moderna dos Discos Voadores. Ok? Então há uma divisão. Tá? Então, tudo que acontece antes de 47, nós vamos chamar de arqueoufologia. Tá? Então é muito importante que vocês entendam que essa relação que existe entre tudo que vem do céu é de origem divina, é enviado por Deus, né? Vocês imaginem o que, nesse livro, né? O que aconteceria nos povos maias, por exemplo, se descesse uma nave e dessa nave descesse um réptil, um reptiliano, e não um humano. Hã? E se dessa nave descesse, né, exatamente aquele indivíduo do filme, né, do Arthur Clarke, né, The Trial's End, o fim da infância, que é exatamente aquele Satanás, aquela asa, aquele chifrudo, os olhos vermelhos, que desce da nave com aquela puta pata de casco de cavalo, né? Como é que seria encarado, né? Porque os seres humanos sempre cometeram um grave erro do que está na Bíblia. A Bíblia tem um erro muito grave no começo dela, lá, que ela diz o seguinte, né? Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Isso é um grande erro, porque na verdade isso não é verdade. São os homens que criam os seus deuses à sua própria imagem e semelhança. E certamente se as vacas pensassem, seus deuses teriam chifres, né? Seus criadores à sua própria imagem e semelhança. Então, quando toda uma raça, uma manifestação de inteligências extraterrestres de várias origens se manifestam para esses povos antigos, né, eles, de acordo com esse contato, o contato sempre foi um contato amigável, sempre esses deuses traziam curas de doenças, traziam informações, traziam ajuda, traziam um calendário, ensinava essas coisas, poder plantar direito na época certa, porque nem plantar eles sabiam, nem adubar a terra eles sabiam, as pessoas não sabiam nada. Você está entendendo? Então, é muito importante que nós entendamos que quando uma civilização extremamente avançada se manifesta num pessoal que não conhecia nada que voava, absolutamente nada que voava, apenas aves no céu, então esses seres, né, eles vão ser encarados como os deuses. Por isso o Eric von Däniken escreve Deuses Astronautas. Então deixa eu começar lá a responder a pergunta de vocês. A matemática das pirâmides maias e sua relação de geolocalização eram extremamente sofisticadas. Eles não eram ignorantes. Como se explica um conhecimento tão técnico? Bom, veja bem, tudo. Eles não eram burros, mas também não eram sábios do jeito que vocês pensam, tá? O calendário maia é uma merda do começo ao fim. Eu explico para vocês. Eu sou astrônomo, eu sei o que eu estou falando. Tá? Eles tinham problemas, né? Porque eles não sabiam. Uma das coisas mais complexas, a órbita ao redor do Sol é uma coisa complexa. Ela não é uma coisa tão simples quanto parece. Não é uma geometria simples. A órbita da Terra ao redor do Sol é uma órbita elíptica. E é uma órbita que acelera. Tá?
Então, a matemática maia, os números maias, começam a dar uma zebra, não encaixa. As coisas não se encaixam, você está entendendo? Por isso os maias tiveram um problema com o tzolk'in deles, né? E com o calendário. Fica 5 dias que não tem onde enfiar. Né? São 5 dias que eles colocam assim, dias fora do tempo, mas não é que é fora do tempo, o calendário é uma bosta, que não está calculado para escrever essas coisas. Então, vocês têm que entender que os maias não eram tão sofisticados assim. Eles tinham um conhecimento X, porque eles faziam isso aqui, ó. Eles faziam isso aqui, eles sabiam que isso aqui tinha 365 dias. Mas no cálculo da numerologia maia, da matemática maia, as coisas não se encaixam. O número 13 para eles é a base matemática deles, porque tem 13 luas, né? Você está entendendo? Pega ele com calma, senão vocês me atrapalham, eu tiro meu raciocínio. É os gatos aqui fazendo bagunça aqui. Né? Então, os maias não tinham essa sabedoria que vocês entenderam. Qualquer povo mais antigo, que tem um pouco de centração, tal, os maias tinham contato com os ETs, tinha. Inclusive com a serpente emplumada, com Quetzalcoatl, né? O deus que vinha das estrelas. Né? Nas pirâmides maias desenhavam um cara sentado, desenharam Quetzalcoatl, uma serpente emplumada, um ser estranho, né? Que é uma mistura de humano com pássaro ou com réptil. É uma coisa meio estranha. Quem contatou? Quem era Quetzalcoatl? Certo? Que extraterrestre que se manifestou ali para orientá-los, né? Você está entendendo? Né? Mas foi uma orientação supérflua, porque eles iam fazer sacrifício para Deus na pirâmide depois. E por isso os contatos não eram o cara ficava um ano ensinando, dando aula. Não, os contatos eram curtos como hoje é curto. As pessoas têm uma abdução, fica às vezes um dia, 4 horas dentro de uma espaçonave. O contato é um contato muito superficial, tá? Então, se você for um grande observador das coisas, por isso que eles faziam aqueles prédios e tal, porque os prédios vão olhar Vênus, né? Quem que não vê Vênus no céu? Vênus é um puta de um astro brilhante. Todo mundo quer saber o que é Vênus, porque vocês têm que entender o seguinte, em ordem de brilho, o primeiro astro é o Sol. O segundo astro mais brilhante do céu é a Lua. E terceiro é Vênus. Tá? E o quarto é Sírius. A estrela Sírius. Então esses 4 astros eram muito importantes para a mitologia de todos os povos antigos. Ok? Tá? E a constelação extremamente brilhante no céu que aparece para todos os povos antigos é exatamente a constelação de Órion. Né? A constelação de Órion é uma constelação muito bonita no céu. Né? E ela fica próximo ao zodíaco, né? Porque Órion não faz parte do zodíaco, não sei se vocês sabem. Né? O Órion não é signo nenhum. Então não faz parte do zodíaco. Ele está um pouco acima da eclíptica do Sol. Então, você tem, né, o famoso triângulo, ou retângulo, né? E aqui você tem no centro o cinturão de Órion, você tem 3 estrelas muito marcantes. Todos os povos, na linha do Equador aproximadamente, um pouco acima da linha do Equador, tinham visão muito forte dessa constelação. Então por isso que você vai ler no Egito tem as 3 pirâmides assim, posicionadas com a configuração, porque as estrelas mudam de posição com o tempo, tá? Então, 2000 anos atrás, essas 3 Marias teve um pequeno deslocamento. Então, para você ajustar certamente o que os antigos viam, você tem que pegar um mapa astronômico, calcular a posição das estrelas 2, 3 mil anos atrás. Aí coincide com a posição das... Aí você vem aqui nos maias, os maias também têm pirâmides construídas assim, mas porque eles imitavam o que eles viam no céu. Não porque eles conheciam matemática profunda, mas de jeito nenhum. Né? E outra, as pirâmides do Egito não foram construídas por egípcios, tá? Já começa por aí. Ninguém vai perder tempo em construir uma puta pirâmide para enfiar um rei corno lá dentro da pirâmide como túmulo. Sabe? Ele joga na terra, lá enfia no buraco, está mais fácil. Você está entendendo? Não, as pirâmides lá, essas pirâmides maias já são mais simples, né? Meia dúzia de pedra, tal, mas as pirâmides egípcias é muito complicada para ser construída. Bom, cadê a segunda pergunta, Ju? Volta lá. As pirâmides
feitas para adoração foram feitas pelos povos antigos mesmos ou já existiam? Isso que eu acabei de falar agora, né? A do Egito, não, a grande pirâmide do Egito, tá? E a esfinge são duas construções atlantes. Aí depois o egípcio entra lá, faz uma pirâmide pequenininha, tenta construir, não dá certo. A pirâmide escalonada é muito engraçado. Não sei se você conhece a pirâmide escalonada. Porque os maias faziam escalonada, né? Porque é muito difícil, cara, você fazer uma pirâmide reta. Ela cai, ela desaba. Se você não conhecia cálculo de base, né, ela não se sustenta. E outra, por que se fazia pirâmide? Por que não fazia um prédio reto? Hoje nós fazemos, até pega o prédio lá, até 200 metros de altura. Mas naquela época, né, ele desaba sobre si mesmo. Então, uma construção sólida, que você pode crescer e subir bastante, a forma piramidal é mais consistente. E se você não tiver uma base muito bem feita, o peso que você vai botando, quebra a pirâmide, ela afunda, ela cai. E foi um dos problemas, né? Por isso que eles tiveram que fazer uma base, depois uma menor em cima, que a gente chama de pirâmide escalonada, porque ela é mais sólida, ela é mais estável, né? Vamos assim dizer, materialmente falando. Então, os caras erraram, os egípcios fizeram muita merda, eles começaram a fazer, cair a pirâmide. Eles têm que começar tudo outra vez, mudar o projeto, né? Eles não foram, os egípcios erraram muito. Claro que a grande pirâmide não foi egípcio. Se você vê as outras construções, não só ali no Vale dos Reis, em outros pontos, você vai ver que tem pirâmides também que não dava certo. Eles abandonaram, caía, depois ele tinha que fazer escalonada. Bom, em Roma, se você tivesse 1,70 m de altura, você era considerado um gigante. Como os pleidianos de 2 metros poderiam passar desapercebidos em Roma? Bom, eu acho que isso não é bem verdade, porque os nórdicos e povos daquela época eles eram muito grandes, eles tinham um físico avantajado, sabe? Eles eram muito fortes, muito altos, né? Chegavam a 1,80 m, 1,90 m de altura os humanos naquela época. Não era todo mundo mirrado, não. Soldados romanos extremamente, né? Parece o Schwarzenegger, que eles eram treinados para isso, para guerra o tempo todo, né? Forte e tal, né? E é óbvio, né, que os players têm que pegar pleidiano baixinho, anão, para poder se disfarçar. Eu conheço raças de irmãos, amigos meus, tem 1,70 m, 1,75 m, 1,90 m de altura. Passa disso. Tem. Na mesma raça, eles têm várias alturas. O general Showa, o Erich von Däniken, que era um ufólogo esotérico, não. O Erich von Däniken é um casuístico. Ele nunca falou de vida após a morte, ele nunca falou de espírito, nunca falou isso aqui, né? Ele precisa assistir umas palestras do Lalá, né? Com todo o respeito que eu tenho, que ele é um grande, né, um dos pioneiros da ufologia. E se não fosse ele não tinha também feito minhas mudanças, né? Então ele foi muito importante no meu crescimento espiritual, no meu crescimento ufológico. Não tenha dúvida nenhuma. Foi o cara que rompeu barreira. Né? Erich von Däniken foi importante no movimento ufológico mundial. Pode ter certeza, ainda vão reconhecer. Ainda. Ele não é reconhecido. A comunidade científica acha que ele é um tonto. Tá? O general Showa acreditava na condição não material dos ETs? O senhor poderia fazer uma série de 3 aulas sobre o general Showa? Até posso. O general Showa foi muito meu amigo. Dormiu várias vezes na minha casa, passamos a noite conversando. E com certeza ele era um ufólogo esotérico. Tá? O próprio livro dele, né, Mergulho no Hiperespaço, é um livro totalmente num contato fora da matéria. O que ele chama de hiperespaço nada mais é do que o que eu estou falando aqui, ó, plano astral. Tá? Por que os espíritos das cidades astrais não fizeram os contatos no lugar dos ETs? Fizeram, eles eram anjos. O anjo Gabriel, o anjo Miguel, tem o Lalael estava lá, fazendo contato, dando contato lá, né? Agitando os povos. Você pensa que eu estava fazendo o quê no ano passado, né? Estava agitando o coreto, né? Anjo Lalael, é boa essa, né? É um novo anjo para ser cultuado, né?
Entendeu? Então, esses eram espíritos do astral que também faziam intervenções. Ok? Não era só gente estranha, diferente, ET. Inclusive, era mais raro os ETs fazerem interferência do que os espíritos. Os espíritos eram mais aceitos, né? Eles eram humanos, que nem nós. Agora parece um ser esquisito, estranho, cara alto, né? Eram gigantes, né? É complicado. Bom, os povos antigos se ficavam com medo devido às aparências dos ETs, como, por exemplo, serpentes, louva-a-Deus, porque hoje em dia existe esse susto devido à aparência dos ETs. Os antigos também morriam de medo, cagavam de medo, né? Virava a cabeça, baixava a cabeça, né? Mesmo na antiguidade, era raro esse contato com seres um pouco diferentes, né? Não era muito mais comum eles terem contatos com seres como nós, né? Por isso que a base de todas as grandes religiões são anjos, tá? Anjos, espíritos. Na Grécia, você tinha as virgens vestais, né? Na chamada, no oráculo de Delfos, né? Que era exatamente meninas escolhidas a dedo, virgens mesmo, tá? Elas eram treinadas desde criança e eram escolhidas as médiuns, as paranormais. Então essas meninas faziam diálogo com os deuses, com os espíritos. Antes de qualquer batalha, antes de grandes decisões, os povos iam consultar o oráculo de Delfos, que eram as sensitivas, que não eram uma não, eram várias. Era um lugar especial onde os políticos, onde os reis, onde as pessoas iam consultar, né, antes de batalhas, antes de guerras, antes de uma série de coisas, e era uma maneira que o plano espiritual tinha para passar uma mensagem. Mas você vê, o que eu quero que vocês entendam é o seguinte: o projeto Terra, ele nunca permitiu que o plano superior, não só os extraterrestres, quanto o próprio plano espiritual, fizesse uma intervenção direta no que estava acontecendo aqui. A experiência era essa mesmo, as pessoas tinham que passar por essa condição, né? Ok? O projeto era esse. Então, mesma coisa hoje. Hoje você não vê os ETs descendo em praça pública, nem os espíritos materializando, mudando tudo isso aqui. Porque o projeto kármico da humanidade ainda não acabou. Então, enquanto isso não acabar, o plano astral não pode fazer uma interferência direta e mudar as regras do jogo do dia para a noite. A não ser quando acabar. Quando toda a decisão for tomada lá em cima, como é aquilo que eu estou falando para vocês. O Dr. Comando Astar tomou a decisão, vamos fazer uma intervenção total, aí abre-se o livro, abre-se, né? O véu de Maia cai entre o mundo espiritual e o mundo físico. Os extraterrestres e nós. Tá? Mas por enquanto ainda essa lei não terminou. Os ETs atuavam nos mosteiros budistas, como no Tibete e na China, e com os Shaolin? Sim, com certeza. Nesses mosteiros haviam muitos mestres com um nível de paranormalidade muito grande. E essas paranormalidades eram desenvolvidas através dos treinamentos, das meditações profundas, dessa busca por iluminação. Tá? Então os monges também tinham terceira visão aberta, os monges saíam fora do corpo, viajavam nas cidades astrais e os monges também tinham contato com seres extraterrestres. Isso eu posso falar com conhecimento de causa para vocês, né? Porque eu conheço um pouco essa história antiga nos mosteiros e sei que os mosteiros antigos eram visitados por seres das estrelas também. Qual é o povo antigo que foi mais contatado? Eu acho que todos. Todos foram contatados. Todos. Não tem mais nem menos. Sabe? Tanto a Índia, os chineses, se você pegar toda o que está escrito nos Vedas, é uma pura intervenção do alto o tempo todo, né? Vamos falar de deuses, vamos falar de coisas fantásticas, naves, tal. Eles podem estar falando que eles estão vendo a cidade astral, né? Eles estavam vendo quando eles saem do corpo, saem da matéria, vê uma cidade toda sofisticada e aqui embaixo uma primitividade do caramba. Era muito difícil para um espírito antigo, na época de 2, 3 mil anos antes de Cristo, sair do corpo, ser levado para uma cidade astral altamente sofisticada, com naves espaciais, uma arquitetura sofisticada, puta, uma eletrônica e tal. E a hora que o cara volta para a Terra, como é que ele vai descrever isso?
Para que ele vai contar essa história para os amigos? Né? Por exemplo, o salto, o nível é muito grande, é muito alto. Você está me entendendo? Né? Hoje já é alto nível. Se eu pegar você e botar numa cidade destal, você que conhece a televisão, tá, pá, tem tudo coisa, você vai ficar maluco lá. Entendeu? Existe algum livro que fala como é os mosteiros Shaolin? O meu. Eu tenho um livro aí sobre a espiritualidade do Tai Chi e do Kung Fu. Né? Eu falo sobre como era Shaolin, o que acontecia lá em Shaolin. Porque Shaolin era uma sociedade secreta, tá? Então, não existia praticamente, não existe livros, não existe, budista não escreve nada. Principalmente os chineses, que são Zen. O Zen não acredita na palavra escrita. Então você não tem livros lá naquela época. Nem escrito por monge. O monge não escrevia nada. Né? Então era mesmo um contato de mestre para discípulo. Hoje, nós tiramos informação de Shaolin através da mediunidade. É o único caminho mais confiável. Como foi possível uma civilização antiga sumir do mapa do nada? Os ETs fizeram alguma intervenção? Que civilização? Todas as civilizações têm um histórico. Para os maias, você deve estar falando dos maias. Os maias não sumiram assim de uma hora para outra, não. Tá? Os maias foram sumindo aos poucos. O problema é o seguinte, principalmente escassez de recurso. Os povos maias cresceram, tinham milhões de habitantes, né? Em Copan, aquela coisa, e ou seja, os recursos foram exauridos. Eles destruíram muitas florestas para plantio, fizeram toda uma quebra do ecossistema, aí começou a secar na seca. E o que acontece? Esses povos, né, começam a morrer, começam a migrar, começam a ir para outros lugares. Você está me entendendo? E a civilização maia é extinta, mas logo após os maias diminuírem sua civilização, os astecas assumem a região. Você está me entendendo? Então, é como se você pegar, inclusive no final do Império Maia, você tem a chegada dos astecas. Então nós temos uma fase que eles vão falar até a mesma língua quase. Então fica maia e asteca. Tem muita coisa que então, eles assumem, entram nos prédios, vai morar nas pirâmides, os astecas vão fazer sacrifício. Tá? Entendeu? Quando os espanhóis chegam, não tem mais maia, só tem asteca. Né? Que é o Montezuma, tá? Que é o rei Montezuma, tá? Mas tem toda uma mistura entre tradição asteca e maia, e cultura maia. Isso mostra que o povo maia não sumiu depois vieram os astecas. Eles foram se miscigenando também, culturalmente e até não falar na língua. Tá? Inclusive, né, existiam muitos textos, muitos livros maias escritos. E a Igreja Católica destruiu praticamente todos. Todos. É o legado que a Igreja Católica deixa para os nossos tempos na história. Ela foi uma das coisas mais nefastas na história da humanidade em termos de destruição de cultura dos povos antigos. Tá? Só sobrou 2 códigos que estão na Alemanha e outro na Inglaterra. Né? Que é o Código de Dresden, né? Que tem até o Código Calendário de 2012, essa história toda do fim dos tempos, maias. É verdade que as cidades astrais estão 500 anos na nossa frente do ponto de vista tecnológico? Muito mais. 500 anos é pouco. Vocês têm que entender o seguinte, se nessa época de 3.000 anos, eu disse que é 5.000 anos, já era muito avançado, imagine hoje. Né? As coisas não podem evolução. Tudo aqui é extraterrestre, a tecnologia é toda avançada. É claro que no umbral e aqui, vocês não vão receber tanta em tecnologia, só o que é necessário para funcionar tudo isso aqui. Né? Mas é fácil ter acesso aos de cima quando você está num espírito mais elevado. Por que inventaram essa história dos Anunnaki? Isso pode ter sido obra de algum espírito? Não é espírito zombeteiro, não. O problema é quem interpretou os textos sumérios, que foi o Zecharia Sitchin. É engraçado que só o Zecharia Sitchin interpreta daquele jeito. Nenhum outro arqueólogo, nenhum outro especialista concorda com ele. Tem que ser dito isso. Tá? E eu também não concordo com ele, porque ele não sabia dessas coisas aqui. Né? Para falar como foi criado para... Né? Grande merda do que nós somos, né? Fomos criados para minerar ouro e para largar nós aqui. Né? Igual o cachorro. Larga esse vira-lata aí, deixa ele se virar sozinho. É igual vira-lata abandonado.
Precisa virar lata abandonado? Hã? É o que aconteceu com nós. Segundo a história do Zacarias Sitchin, né? Né? Os caras vieram aqui e fabricaram geneticamente o ser humano, que eles precisavam de um peão para minerar ouro. Aí que eles mineraram o ouro e foram embora, largaram o ser humano aqui, que nem cachorro abandonado. Se vira aí, vai. E estamos aqui. Né? E aí estão esperando esse Deus voltar. Ô Deus, filha da puta, né? Esse é o Deus mais filha da puta que existe. Né? É melhor que nem volta essa porra. Né? Para qual planetas nós, espíritos dentro, seremos transmigrados, professor? Ih, rapaz, tem tantos, mas tem tantos. Né? Você pode escolher, né? Você pode escolher na galáxia, tem um monte parecido com a Idade Média na Terra. Né? É muito interessante. Então é isso, pessoal. Né? Desculpe da nossa falha hoje, tá? Técnica aí. Amanhã nós vamos continuar esse assunto que é fascinante, porque é a história do planeta Terra oculta, é a história oculta do planeta Terra. É quem está por trás de toda a experiência humana aqui embaixo. Né? Quem realmente construiu o ser humano? Foram as inteligências do comando astral. Então, para nós, eles são os deuses que nos criaram. Mas não nos criaram segundo os Zacarias Sitchin, tá? Nos criaram para a evolução de uma persona que vem aqui dentro, que é a alma. Para esses caras não tem alma, nós somos androides apenas. Pelo Zacarias Sitchin, somos androides. Não tem alma, morreu, acabou. Né? É por isso que a ciência até hoje está com esse paradigma, né? Não sabe o que é consciência. Os cientistas materialistas não sabem o que é consciência. Eles não sabem o que é a nossa mente. Eles não sabem o que é o pensamento. Para eles é uma função do cérebro. Né? Morreu o cérebro, não tem mais nada. Então a nossa ciência é uma ciência muito atrasada nessa questão. Se a nossa ciência é muito atrasada, é claro que a ufologia científica vai ser uma bosta. A ufologia é completamente atrasada, que ninguém chega a lugar nenhum. Né? Com todo o respeito que eu tenho aos meus amigos ufólogos, né? Mas do meu ponto de vista, eu tenho direito, né, de dizer que é uma ufologia completamente atrasada. Eu posso dizer assim para vocês, existe a ufologia do grupo primário, a ufologia do ginásio e a ufologia da faculdade. E existe a ufologia do doutoramento e do pós-doutorado. Certo? A maioria dos ufólogos estão no primário ainda, tá? Em termos de ufologia. Tá? É isso aí. Então, namastê, muita luz e muita paz.